Bora lá. Resumo final do signo de Câncer, porque a gente está de transição de signos. Vou fazer aqui um apanhado geral sobre o signo de Câncer e da regência que ele recebe da Lua. Vamos lá. Câncer, elemento água, modalidade cardinal, polaridade Yin. Aqui a gente entende que Câncer é a primeira aparição do elemento água e ele aparece na modalidade cardinal. Então, assim como Áries é um iniciador, no sentido de o indivíduo pega e vai se realizar no mundo, em Câncer, a gente encontra também um iniciador, mas de famílias. E aí a gente já vê de cara o conflito que pode existir naturalmente entre indivíduo e família. A pessoa quer ir para o mundo conquistar as vontades dela a nível pessoal, mas a família de alguma forma comanda algumas coisas. As raízes, as origens, tudo isso é coisa de Câncer. E aí uma pessoa que nasce sob o Sol em Câncer, por exemplo, essas questões familiares têm um peso um tanto maior. O objetivo das pessoas de Câncer, a partir da jornada deles, de alguma forma é construir famílias. Não necessariamente a pessoa precisa se casar, ter filho, etc. Isso é uma versão de família. A pessoa pode adotar, a pessoa pode construir uma casa onde vai receber agregados, pessoas carentes, por exemplo. De toda forma de criação de vínculos emocionais entre um ser humano e outro é papel de Câncer. As pessoas que têm o Sol em Câncer, de alguma forma, têm isso como natural, faz parte da jornada. Claro que não é tão simples, porque precisaria analisar o mapa todo. A pessoa que tem a Lua em Câncer, ela tem a questão lunar de Câncer a nível natural e instintivo, mas precisa amadurecer esse signo para poder não ficar na versão criança do signo, que isso pode ser uma face da Lua, né? Se a pessoa não amadurece o signo da Lua, ela vive ali de forma natural e inconsciente, porque o instinto dela leva a isso, porque a Lua se registra na psique da pessoa, no convívio que ela tem com a mãe ou com o primeiro cuidador. Então, se a mãe agir de determinada forma, aquilo de alguma forma fica impregnado, porque é a primeira referência. Por isso que se torna automático. Já a pessoa que é ascendente Câncer, todo esse tema relacionado à mãe, vínculos emocionais e etc., se trata de um certo desafio para essa pessoa. Porque o ascendente é como ela precisa aprender a se apresentar no mundo, porque é a função do corpo dela, da ação dela no mundo. Os planetas dentro do mapa representam as funções psicológicas. O ascendente é o corpo. O ascendente é como você deve se mover no mundo de acordo com os conteúdos psíquicos que você traz. Câncer também está associado à inteligência emocional. Uma pessoa desenvolver inteligência emocional permite a ela, de alguma forma, saber como lidar em situações de forma instintiva, vamos dizer assim, de forma emocional. A inteligência emocional, a gente pode interpretar ela de forma bem resumida como: você é uma ilha e as emoções te tomam de vez em quando. Você sente raiva de alguma situação, medo, tristeza, e o que você faz com essas emoções? Desenvolver uma habilidade para lidar com essas emoções significa inteligência emocional. Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência emocional, que sabe lidar bem com a raiva, com a tristeza, e uma pessoa que faz uma teoria científica, e uma pessoa que pinta um quadro, e uma pessoa que sabe dançar, qual delas é mais inteligente? Não pode ser comparado, porque são inteligências diferentes. Você dizer que uma pessoa que escreveu um livro de 500 páginas é menos inteligente do que um cientista que escreveu uma tese aceita pela sociedade não é válido. A questão é que é geralmente mais aceito aquilo que é calculadamente provado pela ciência. Se a gente for esperar apenas a comprovação científica para poder se mover na vida, a gente fica extremamente limitados. Tudo bem que a ciência, de alguma forma, prova que funciona.
mas antes de ser provado já existe de alguma forma. Todas essas teorias científicas, todo esse avanço tecnológico que a gente tem, de alguma forma já existia como potencial a ser criado. Isso que eu estou dizendo que não pode ser ignorado. Esse potencial que ainda não está manifesto pode ser utilizado e seguido antes mesmo da ciência comprovar. Enfim, papo para outra hora. Então a gente tem todo signo é regido por um planeta, porque o signo representa a energia, o princípio, e o planeta vai representar como aquele signo é interpretado a nível psicológico dentro da pessoa. Então a gente tem como regente de Câncer a Lua, e a Lua vai representar nosso passado, nossa memória. Por exemplo, o Mercúrio representa de alguma forma a nossa mente. Então, se você estudou, você tem aquilo registrado na mente. A Lua também representa de alguma forma a mente, mas é uma mente mais voltada para as memórias. Por exemplo, um cheiro que você sente, uma sensação que você tem, uma música que você ouve que desperta alguma memória em você, a gente relaciona isso à Lua. Não deixa de ser algum registro, mas é diferente do registro racional que a gente faz lá em Mercúrio. E aí a Lua, ao mesmo tempo que ela vai representar um comportamento automático, por exemplo, uma pessoa de Lua em Gêmeos, ela pode agir de forma geminiana muito automática, com respostas muito prontas, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que se trata de algo automático, pode se tratar de algo considerado um talento natural. Por exemplo, essa mesma pessoa de Lua em Gêmeos, ao mesmo tempo que ela pode ser uma pessoa que simplesmente fala sem pensar, ela pode ter uma bela capacidade de desenvolver conhecimentos, porque ela tem como talento natural o signo de Gêmeos. Se a Lua é a nossa parte criança, essa parte criança ela pode amadurecer de alguma forma. Ela pode se tornar madura, desde que a gente cuide e dê atenção a ela, representado tudo pelo símbolo da Lua. A gente estuda também a mitologia para poder ajudar a ilustrar os signos e o significado dos planetas. Então a Lua a gente relaciona ela com a mãe, então a gente vai atrás da investigação na mitologia a respeito das deusas mãe, para poder a gente entender o funcionamento ainda de forma mais profunda desse princípio. Na astrologia médica a gente viu que os Câncer e Lua regem o estômago, os seios e o útero, porque de alguma forma tudo está relacionado no mesmo símbolo. Quando a gente vai estudar um símbolo, ele pode ser preenchido infinitamente. Porém, existe um princípio para poder tudo se relacionar. Não são coisas soltas, né? Eu não vou jogar uma coisa que não tem nada a ver com aquele símbolo. Porém, ele é infinitamente preenchível. É como se fosse uma arte, vamos colocar assim. A gente não pode limitar a arte dizendo que ela tem que ser assim e é isso, e definir aquilo e colocar num quadrado. Não. Um símbolo, quanto mais você estuda um símbolo, por exemplo, mais você consegue torná-lo vivo dentro de você. O que eu quero dizer? Se você estuda os princípios da Lua, os princípios do Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, você de alguma forma vai conseguir mantê-los vivos, ativados em você. E aí quando você for precisar agir, por exemplo, você vai ter ativado em você o símbolo de Marte, porque ele representa ação. A pessoa que tem um símbolo fraco dentro dela, no caso de Marte, ela não vai ter a capacidade de agir de forma assertiva. A pessoa que tem o símbolo da Lua fraco dentro dela, ela vai ter dificuldade no autocuidado e tudo mais, e vai parecer sempre uma pessoa carente. E por aí vai. A Lua também representa o nosso lar, né? À medida que a pessoa aprende a se cuidar sozinha, onde ela for, ela leva o lar dela consigo mesma. Então ela pode se sentir familiarizada aonde ela estiver, sem ter dependências de outras pessoas. Caso contrário, a pessoa vai se sentir segura emocionalmente só quando estiver com o pai ou com a mãe ou com algum amigo. Isso soa como uma dependência que pode não ser tão boa para o desenvolvimento dessa pessoa. A gente relaciona o elemento água com o inconsciente, e no caso do signo de Câncer, a gente associa ao inconsciente pessoal e ao inconsciente familiar. Porque no inconsciente pessoal familiar você tem, de alguma forma, os seus tesouros, aquilo que é precioso para você, mas que ficou
jogado para trás, ficou para o seu passado. À medida que você vai crescendo, você vai se cristalizando em como dizem que uma pessoa tem que ser e a sua natureza vai ficando oprimida. E aí entra a questão das terapias, que são uma das principais profissões relacionadas ao signo de Câncer, porque toda essa investigação do inconsciente, o trabalho de autoconhecimento, eu diria que é a principal ferramenta, a principal função que a gente tem como seres em evolução. Ou seja, é como se a principal função que a gente tivesse fosse essa, o resto é tudo distração. Claro que essa distração, como a vida profissional, a vida financeira, a vida familiar, a vida de relação, fazem parte do autoconhecimento. Mas a pessoa precisa, de alguma forma, agir de forma consciente para saber os passos que ela está dando. Caso contrário, os anos passam e ela continua repetindo ciclos. E aí a pessoa em 2010 é a mesma agora em 2020, 24, 25, 2030. Imagina que terrível. Pois isso é comum. Aí a pessoa vive agarrada no passado. O tempo vai passando e ela tá aqui, girando em comportamentos que são os mesmos o tempo todo, ouvindo a mesma música, falando da mesma coisa. Isso é assustador para quem tá avançando. Mas vamos lá. Outra questão também a gente relaciona aqui, eu falei muitas vezes porque eu dou uma devida importância a isso, sobre o complexo materno. Toda relação mãe e filho, mãe e filha, ela é extremamente estreita, de alguma forma. Mesmo que a pessoa não tenha proximidade com a mãe, mesmo que a pessoa seja brigada com a mãe, é como se só da pessoa ter te dado a vida, existe um elo ali, inquebrável. E aí, a respeito disso, eu quero dizer o seguinte: para os filhos, mesmo a mãe não sendo presente, é de suma importância que essa imagem materna dentro de você seja cultivada e preenchida e reconciliada. Caso contrário, é como se você fosse viver num mundo sendo carente o resto da sua vida. Você não precisa de uma mãe externa para poder te dar esse autocuidado depois de certa idade. Mas você precisa fazer essas pazes com essa face sagrada da mãe para poder, de alguma forma, se sentir pertencente à natureza. E sobre mães que têm filhos, o que eu digo? O que eu digo para as mães? Pega leve. Porque o sentimento que um filho tem por uma mãe, por mais revoltado que ele se sinta em relação a ela, ele é extremamente poderoso, assim como a mãe pelo filho, né? Mas o que eu quero dizer? Às vezes a superproteção é tão grande, tipo, não, mas pro meu filho eu quero o melhor, pro meu filho eu só quero o bem, eu tenho medo dele se machucar lá fora, por isso que eu protejo tanto, tudo bem. Mas dependendo do nível de barreiras que você colocar na frente dele, vamos dizer assim, para o crescimento natural dele, isso pode gerar machucados para os dois lados. E não precisa ser dessa forma. Eu tenho certeza que um filho nunca vai deixar de ter a mãe em si, nunca vai deixar de ter esse vínculo emocional com a mãe, seja em maior ou menor grau, mesmo na distância. Porque se trata de algo sagrado, sabe? Então não tem porquê, não, eu preciso proteger, eu preciso agir dessa forma. Ou então até mesmo de uma forma mais nociva contra o filho. Você pode pisar na cabeça dele que ele vai continuar te amando. E é desse jeito que funciona. Infelizmente é assim, ou felizmente é assim, né? Não sei. E é isso. Sobre mães, sobre filhos, sobre câncer, sobre lua. Os vínculos familiares, eles têm uma grande importância no nosso desenvolvimento. Porque ninguém veio do nada. Ninguém simplesmente brotou aqui, não tem referência de nada. Então, se uma mãe puder ser uma boa referência para um filho, por que não, né? Desde que não o aprisione, desde que entenda que ele tem a própria individualidade a ser conquistada no mundo e que o papel final da mãe é estar ali por ele quando ele precisar,
É isso que importa. Se ele estiver do outro lado do mundo, ele ainda vai continuar tendo você com ele. Assim como você do outro lado do mundo vai tê-lo com você, porque você carregou aquela vida dentro de você. Então, é um elo inquebrável. Isso é valioso demais. Pois bem, sigamos para o signo de Leão.